boa noite. Eu sou a Débora Antunes, estou chegando mais uma quarta-feira na sua casa, trazendo notícias sobre direitos e deveres. Esse é o nosso programa Direito em Pauta. E nessa quarta-feira, a gente vai falar especialmente no primeiro bloco sobre direitos trabalhistas. Temos novidades chegando, fresquinhas para vocês. Temos uma nova medida provisória acerca do trabalho em home office, o teletrabalho, que está prestes a ser sancionado pelo presidente. Então, a gente trouxe todas essas novidades que essa medida provisória que está prestes a virar uma legislação para ser aplicada no nosso dia a dia, para falar com vocês, entre outras situações. Eu trouxe uma advogada trabalhista essa noite, doutora Marcele Silvestre. Tudo bem, doutora? Boa noite, doutora. Obrigada pelo convite. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Já fazia tempo que eu estava namorando um convite para a doutora vir aqui no nosso programa, porque eu sei que direito trabalhista se tornou uma paixão para ti, né? Com certeza. Era uma área que eu não tinha muito contato antes de me formar. Acabei entrando no escritório que me deu a oportunidade de estar atuando nessa área e eu descobri meu grande amor pelo direito trabalhista. É bom demais, né? Trabalhar levando direitos sociais para os trabalhadores, que a gente vê que todos os dias também tem novidades e todos os dias muitas empresas acabam faltando com o respeito e com os requisitos na nossa legislação, né? Exatamente. E doutora, para começar, o que é o mais importante para ficar caracterizado o vínculo de emprego? Para quem não tem carteira assinada, mas poderia ter. Às vezes a pessoa acha que não merece ter a carteira assinada ou que o seu vínculo não pode ser registrado. Vamos deixar clara essa situação do vínculo, o que na prática deve acontecer? Certo, doutora, sim. Para ser caracterizado o vínculo empregatício, é necessário que o vínculo com a empresa cumpra 5 requisitos. Tem que ser todos os 5 para caracterizar o vínculo, que é a onerosidade, ou seja, receber um salário pelo serviço prestado, a pessoalidade, a pessoa tem que estar lá prestando o serviço dela, não pode mandar um amigo, um funcionário, tem que ser ela prestando. Tem que ser por pessoa física, não pode ser um CNPJ da pessoa. A subordinação, ela tem que ter um chefe, alguém mandando, dando ordens nela. E também a habitualidade, ela tem que estar lá prestando o serviço dela de forma habitual, não pode ser uma forma esporádica. Não necessariamente precisa ser todos os dias, né? Pode ser 2, 3 vezes na semana. Isso, mais de 2 vezes na semana já pode caracterizar aí a habitualidade. E tem que assinar a carteira, né? Exatamente. Caracterizando o vínculo empregatício, ou seja, cumprindo esses 5 requisitos, deve ser assinada a carteira do funcionário. Quando assina a carteira do funcionário, tem algumas verbas que tem que ser paga, como o FGTS, por exemplo, que é 8%, né, do salário do empregado, tem que ser depositado de FGTS. É importante a gente frisar que tem que ser depositado pela empresa e não descontado do funcionário, porque é uma dúvida comum entre os empregados, que eles não sabem se desconta o valor do FGTS ou não do salário deles, mas não, o FGTS ele tem que ser depositado pela empresa. Tem também o INSS, que esse sim pode ser descontado do funcionário, normalmente né? Uma parte ali é descontado. Já vem no contra-cheque do empregado ali, o contra-cheque, folha de pagamento, olerite, enfim. Vem ali descrito, né, o valorzinho do INSS que é descontado do salário dele. Às vezes o pessoal faz um pouquinho de confusão e mistura entre essas duas verbas, que são as verbas sagradas do trabalhador, né? O FGTS, que é um fundo de garantia para aquela pessoa que perde o emprego, ou fica doente, ou passa por alguma situação de catástrofe, a casa pegou fogo, até em algumas situações de pandemia, esse saque pode ser liberado, como a gente viu que foi liberado alguns saques emergenciais agora do FGTS pelo presidente nesse período que passamos de pandemia, né? É justamente um valor que fica ali resguardado para uma situação de emergência, mas que principalmente é liberado quando o funcionário, então, perde o seu emprego, quando ele é demitido sem justa causa. Ele tem direito a sacar esse fundo e ainda uma multa ali de 40% do valor. Então, como a doutora explicou, todo mês a empresa, o empregador, tem que fazer esses depósitos do FGTS. Já o INSS,
os antigos falavam, né? Ah, e o INPS, às vezes a gente ouve ainda essa mistura de siglas. É a mesma coisa, mudou mesmo, foi só a sigla. O INSS, ele serve para resguardar uma contribuição para a aposentadoria desse funcionário, desse empregado. Então, todos os meses é a obrigação do funcionário contribuir para o INSS e a empresa também tem a sua cota parte que contribui. Então, a empresa desconta uma parte já na folha de pagamento e aí faz junto com a sua para o INSS. E por isso que é tão importante, né, doutora, ter esse pagamento mensal, porque depois não vale para aposentadoria, né? E assinatura na carteira, né, que além do FGTS, INSS que a gente está falando, também tem que ser pago 13º, férias, essas verbas que normalmente as pessoas já conhecem que tem que ter o pagamento, né? E normalmente, apesar de não ter a carteira assinada, ainda no ato da demissão, por não ter a carteira, a empresa acaba ainda não pagando essas verbas que são devidas, né? Exatamente. E também o FGTS fala, a pessoa, normalmente o empregado lesado, né, ele pode pensar, ah, mas ele me paga todo mês me paga todo ano as férias e o 10º, só está deixando de recolher o FGTS e INSS, mas é muito importante o recolhimento correto dessas verbas, tanto na demissão, se tiver que pagar o 40% do valor depositado do FGTS, quanto para algum auxílio, né, que o INSS a gente sabe que é importante para isso, tanto auxílio acidente, licença maternidade. Se não estiver pagando o INSS, não está segurado pela Previdência Social. E aí, se você ficar doente, se você tiver um filho, precisar se afastar do trabalho, aí você, infelizmente, não vai ter direito a receber esses benefícios. Então, tem que ficar de olho. E como é que faz, doutora, para o funcionário fiscalizar e para o funcionário verificar se o seu empregador está pagando essas duas siglas FGTS e INSS? Como que ele pode conferir? O FGTS dá para ver se está sendo recolhido através do Caixa Tem, que é um aplicativo, e também o aplicativo FGTS. Então, só entra ali, aperta em cima do vínculo e tu consegue verificar se está sendo depositado todo mês essa verba. Ali tem um extrato, né? Isso, o extrato do FGTS, dá até para fazer download dele em PDF. O INSS, tu consegue ver se está tendo recolhimento dele através do QNIS, que tu consegue acessar no Meu INSS, que também é um aplicativo no celular, mas também dá através de computador para ter o acesso. Só dando mais uma dica, então, para o pessoal de casa, o Meu INSS, que a doutora Marcele se referiu, também é aquele gov.br. Esse cadastro do gov.br, muitas pessoas fizeram o acesso, fizeram o primeiro acesso e o cadastro para pegar lá o comprovante de vacina, lembra? Então, é tudo, o governo ele quis centralizar tudo no mesmo cadastro. Então, hoje, se você quer conferir se o seu INSS está sendo recolhido mensalmente, direitinho pelo seu empregador, entra lá no Gov, tem um documento que se chama QNIS. Lá no QNIS vai constar todos os seus vínculos de trabalho, todas as empresas que você já trabalhou, valores de salário, data de entrada, data de saída. Já aproveita, já faz uma conferência geral ali, porque se não tiver algum vínculo que você trabalhou registrado nesse cadastro, quer dizer que ele não está contando para sua aposentadoria. Só vai contar o que está ali. Então, se você consegue ter documentação de que você trabalhou, está registrado na tua carteira, mas não está inserido ali no QNIS, tem que fazer esse acerto, tem que fazer essa retificação para que lá na frente, quando você quiser se aposentar, você não encontre esse tipo de problema, porque geralmente esse processo administrativo ainda leva um tempo. Então, é mais uma dica que a gente dá, um alerta: confira o seu QNIS, vê se está tudo correto, confira o seu extrato do FGTS para ver se esses depósitos estão sendo feitos, para você não ter aí, infelizmente, uma surpresa desagradável. E essa surpresa desagradável muita gente está tendo, né, doutora? Agora com esses saques, vai lá sacar, não tem o dinheiro. E aí, como é que fica? Exatamente. Acontece do funcionário ir sacar, achando que tem algum direito, e acaba percebendo que a empresa não depositou. E agora, o que faz com que não está depositado esse valor lá na conta do empregado? Realmente é uma situação muito complicada. O que esse funcionário pode fazer? Tem direito a pedir demissão? Isso. A falta de depósito do FGTS na conta do empregado,
ela pode gerar uma rescisão indireta, caso ele entre com uma ação na Justiça do Trabalho, né? Porque é muito importante, é dever da empresa estar depositando essa verba corretamente. Então, a empresa estaria aí descumprindo uma regra, né? Exatamente, doutora. E claro, né, pessoal, vamos sempre usar o bom senso. Foi lá, conferiu no extrato, tá faltando 1, 2, 3 meses, não vai ser caso imediato dessa rescisão indireta que a doutora comentou. Conversa com a empresa, fala, olha, eu fui lá conferir, meus depósitos não estão corretos, vamos regularizar. E aí, às vezes é algo muito grande, é um prejuízo muito maior, aí sim não é um ambiente saudável para você continuar trabalhando com uma empresa que não está respeitando essas regras, né? Infelizmente está acontecendo demais. E a mesma coisa, doutora, que a gente vê acontecer com muita frequência desse desrespeito de controle e pagamento são as horas extras, né? Horas extras, intervalos. Exatamente, doutora. O que acontece? A empresa, ela tem com o funcionário ali o acordo do horário que ele vai trabalhar e às vezes acaba não respeitando o limite que é estipulado por lei, que é qual? É 44 horas semanais, normalmente aí 8 horas diárias que o empregado faz. Pode ter hora extra? Pode. Se tiver no contrato de trabalho desse empregado que ele vai fazer hora extra, tem um limite de horas que podem ser feitas de hora extra diária, que é de 2 horas, e o correto é não ultrapassar esse limite, né? E tem que haver esse pagamento. Exatamente. A empresa tem que fazer esse controle, né? Tem que fazer o controle da hora extra, o controle da jornada do empregado, correto pagamento, a mesma coisa com o intervalo entre a jornada, né? A empresa ela tem que disponibilizar ali para o empregado um horário para descanso, para refeição. Acima de 6 horas trabalhadas, o empregado ele tem direito a receber 1 hora de intervalo entre a jornada. Entre as jornadas, então, é aquela famosa 1 hora de almoço que tem que ter, né? Exatamente. E outra atenção que o funcionário tem que ter é que essa hora tem que ser sua. Tem que ser uma hora sua para descanso ou para você dispor como você quiser, quer ir no centro, quer ir no comércio, pagar uma conta. Não é aquela 1 hora, principalmente a gente vê restaurantes, lanchonetes que desrespeitam muito esse intervalo. Por quê? Fazem o funcionário simplesmente fazer um lanche rápido, fazer uma refeição rápida ali mesmo na cozinha do restaurante e depois já volta a trabalhar. Gente, atenção! Isso não é intervalo, né, doutora? Exatamente. O funcionário, quando ele tá ali no intervalo entre a jornada dele, intra-jornada, né? Porque tem também o intervalo entre jornada, que é o horário de descanso que o empregado tem entre uma jornada e outra. Mas o intervalo intra-jornada tem que ser respeitado ali o limite. O funcionário, o bom seria ele nem ficar ali nas dependências da empresa, porque pode ocorrer de ter que fazer uma coisinha ali rápida, fazer outra e acabar interrompendo esse intervalo que era para ele descansar ou fazer a sua refeição. Exatamente. Às vezes está ali nesse momento mesmo a refeição não é respeitada, né? Exatamente. É chamado para fazer uma função e outra e aí tem que interromper. Então, esse período que você não goza, que você não usufrui devidamente do seu intervalo, ele deve ser indenizado. Então, a empresa não está lhe concedendo, pois então que pague, que indenize essa situação, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o home office. Certo, o home office que agora vai ficar, acredito que ele vai cair mais no uso das empresas, já que veio uma MP que está flexibilizando bastante essa questão. O que acontece com o home office? Como a gente vê, né, é de grande... Todo mundo sabe, digamos assim, que a expansão da tecnologia fez a gente mudar alguns hábitos. Esses hábitos tanto de entretenimento, que antes a gente não fazia, como do trabalho também. Então, com a reforma trabalhista, lá em 2017, foi acrescentado na CLT uma disposição ali que regulamentava um pouco, né, falava dessa questão do teletrabalho. Então, com a pandemia, a gente viu que foi muito necessário passar os serviços para as pessoas fazerem em casa, para fazer o home office, porque tem essa questão do distanciamento que as pessoas tinham que fazer, né? Não podia estar todo mundo ali no mesmo ambiente trabalhando. Agora, com a MP, veio regulamentando melhor essa questão, abordando alguns tópicos dentro do teletrabalho que pode ser feito, como, por exemplo, trabalho por tarefa, não só por jornada, porque o comum
é o funcionário trabalhar por jornada, né? Tem um horário para entrar, um horário para sair, fazer seu serviço ali naquele horário. Mas agora essa MP previu também que o funcionário ele possa fazer por produção, ele ter uma tarefa definida, uma produção definida, e daí ele vai fazendo isso na sua casa, não tendo que cumprir o horário. É bem importante essa regulamentação, né? A gente viu essa constante evolução do home office, do teletrabalho. Veio assim como uma avalanche inesperada com a pandemia, tudo que não é algo natural, né? Com certeza seria algo a ser implementado pela empresa, pelos órgãos públicos, de forma mais gradativa. Como a doutora falou, as novas tecnologias, ferramentas de controle, softwares especializados, vêm nesse sentido de propiciar que esse trabalhador esteja na sua casa, onde ele bem entender, desde que ele possa prestar o serviço com qualidade, com excelência. Mas tudo isso veio muito acelerado com a pandemia, principalmente os órgãos públicos, a gente viu que colocaram aí os seus servidores em massa praticamente para trabalhar, para atender em home office. Posso falar aqui da nossa experiência como advogados que atuamos juntamente com os servidores também para exercer a nossa profissão. Não tivemos déficit nessa qualidade, nessa prestação de serviços, ao contrário, se manteve a agilidade dos cartórios atendendo por WhatsApp, as audiências online facilitam muito. Claro que cada caso vai ser analisado de forma específica, mas eu vejo com muito bons olhos essa evolução do home office. Não tínhamos ainda uma legislação específica para tratar dessa modalidade de trabalho, então agora é mais do que na hora da gente regulamentar para não ficar essa confusão, né? Nós tínhamos aí umas medidas provisórias que estavam vigentes na pandemia e que já tinham decaído, estávamos aí à mercê de uma regularização que vai ser promulgada agora com a sanção dessa lei pelo presidente. E o que a gente pode trazer de novidades assim mais chamativas nessa nova lei, doutora? Então, essa questão da produção não por jornada, né? Mas por tarefa que a pessoa bem pode interessante fazer. essa situação, Isso é né? interessante por quê? Porque o funcionário, ele em teletrabalho, se ele está cumprindo por jornada, ele fica com aquele horário estabelecido e tem que fazer o seu serviço ali. Mas por demanda, por produção, ele consegue manejar o seu horário da melhor forma possível para ele fazer o serviço, né? Então ele pode estar trabalhando às vezes à noite, às vezes no final de semana, deixar a manhã livre para ele fazer outras atividades. Acredito que esse é um ponto bem importante da MP. Eu sempre brinco que o funcionário que está feliz, que está se sentindo valorizado, ele vai produzir melhor para a empresa, ele vai entregar melhor o seu trabalho, ele vai estar atuando num ambiente de trabalho mais sadio, satisfatório, mas nem todo mundo se encaixa, né? A gente sabe que tem funcionários que têm o perfil para trabalhar em home office e outros que não, precisam realmente estar num ambiente de trabalho, tá tendo um controle, a subordinação ali que a doutora falou que é um dos requisitos que tem que ter, não que no home office não tenha, mas você trabalhar num ambiente de trabalho, a sua postura é diferente, a sua vestimenta é diferente, tudo que você faz tem que estar de acordo ali com aquele ambiente, principalmente se trabalha com público, né? Exatamente, e é importante frisar que é um acordo que a empresa faz junto com o funcionário. Então, tem que ser feito um acordo escrito, né, de forma individual com o empregado para botar ele como teletrabalho, né, para ele trabalhar em home office. E esse acordo ele é muito importante ele ser bem feito. Por quê? Porque nesse acordo vai ser estipulado coisas como o pagamento de custas, que
para saber quem é que vai pagar o quê, se o empregador vai ajudar a pagar a internet. Pois é, essa era uma polêmica que existia, né? O empregador, a empresa, ela é obrigada a custear água, internet, fornecer o equipamento, a lei prevê isso? Não, doutora, ela não é obrigada a fazer isso. Isso tudo é um acordo que é feito com a empresa e com o funcionário. Os dois vão ver o que é melhor ali, se vai ser a empresa que vai pagar, se vai ser o funcionário, quais equipamentos vai ser dado ou não. Enfim, isso é tudo um acordo feito ali a hora que for determinado o teletrabalho. Porque cada atividade também demanda um tipo de equipamento diferente, um ambiente diferente. Às vezes não é preciso uma internet tão veloz, às vezes vai depender dali do tipo de programa, do tipo de atividade que a empresa realmente exerce. Eu estive lendo a medida provisória para a gente conversar aqui, para a gente debater, e percebi que realmente ela está bem flexível não digo para incentivar, porque cada empresa sabe o que é melhor para si, né? Cada atividade vai se adaptar ou não a essa questão do home office, mas essa legislação nova ela está bem flexível para ambas as partes, para que a empresa ajuste da melhor forma com o seu funcionário e faça um acordo individual, estabelecendo algumas regras que fique bom para aquelas partes. A lei não vem impositiva, fixando muitos detalhes, engessando, né, um contrato. Pode ser feito também um contrato híbrido, pode ser que você trabalhe 3 vezes por semana em casa e os outros 2 dias você compareça à empresa para entregar um trabalho, entregar documentos, pegar outros. Cada empresa vai conseguir se adaptar. Hoje em dia a gente tem muitos softwares, né, doutora, que controlam o trabalho, com trabalho digital, por exemplo. Eu vou te largar ali número X de tarefas e tu tens tantos dias ou tantas horas para me entregar essas tarefas concluídas. Exatamente. Isso agora vai poder ser assim. Tanto na produção, né, se ele for contratado para ser assim por demanda, vai ter software, às vezes, que ajuda o empregador conseguir verificar se está sendo feito, como está sendo feita aquela quantidade de produção, quanto para controle de jornada mesmo. De bater ponto a hora que entra, talvez um ponto digital de algum software que ajuda a ter esse controle. É importante a doutora comentar essa questão do controle da jornada, tá, gente? Porque não é porque existe estabelecido o home office que a empresa está livre de exercer o controle da jornada. Tem que controlar, tem que saber se o funcionário fez hora extra ou não, tem que ficar bem estabelecido isso, porque a empresa tem que pagar, não é porque a pessoa está em casa que está com o horário livre, faz a hora que quer. A não ser, e aí vem essa possibilidade que eu achei bem positiva para as empresas, que é de estabelecer esse acordo individual e aí sim, não fixar a jornada, fixar o salário pago por produção, por tarefa realizada. Aí fica livre, não precisa controlar a jornada, não precisa pagar hora extra. Se o funcionário vai trabalhar à noite, de manhã, de madrugada, domingo, feriado, quem vai decidir é ele. O importante é que aqueles prazos sejam cumpridos, as tarefas sejam concluídas dentro do prazo. E aí cada um vai analisar o que é melhor, né, doutora? Exatamente. E outra mudança importante nessa... Mudança não, né? Mas eles frisaram nessa MP a questão do auxílio alimentação, que não pode ser... Tem que ser disponibilizado se é previsto ou se a empresa já paga, mas tem que ser usado para a alimentação. Ou em alguma conveniência que venda o alimento no restaurante, mas... Eles frisaram bastante na MP para não ser desviado esse valor para outra coisa, ser utilizado para outros serviços, às vezes outras compras, que foge ali do gênero da alimentação. E como que o trabalhador sabe se ele tem direito ao vale alimentação ou não? Certo, o vale alimentação ele não é estipulado por lei. Não tem uma lei que obrigue as empresas a pagar o vale alimentação para o funcionário. Então, ela vai estar estipulada onde? Na CCT da categoria. O que é CCT? É a Convenção Coletiva de Trabalho. Ela é feita pelo sindicato, normalmente tem um sindicato do empregado, das empresas que conversam ali, tanto para estipular vale alimentação ou alguma coisa como piso salarial,
que daí depende também da CCT, né? Pode ser estipulado ali na CCT. E esse vale alimentação sendo estipulado, estando na CCT que tem que ser pago pela empresa, ela é obrigada a pagar. Obrigada a pagar. Então, pagando esse vale alimentação nessa questão da MP, que está estipulado que tem que ser usado mesmo para gênero alimentício ali, para não desviar a função desse valor. Porque isso que a gente tem que frisar também, que não é porque está instituído o teletrabalho que o trabalhador vai experimentar algum prejuízo ali na sua remuneração ou em alguma vantagem que ele tem estabelecido na CCT, na categoria de trabalho. Então, não é porque é home office que não vai pagar vale alimentação, não é porque é home office que não vai pagar hora extra, vai depender ali da modalidade de contrato de trabalho escolhida, adequada pela empresa, como eu mencionei antes. E outra dica agora de ouro, que a doutora Marcele lembrou, é essa questão da CCT, né? Funcionário ficar atento se o seu empregador, se a empresa está cumprindo o acordo e convenção coletiva de trabalho que está estipulado para a sua região, que está estipulado pelos sindicatos, porque os sindicatos das categorias se reúnem justamente não para estabelecer vantagens, mas para estabelecer condições dignas e favoráveis de trabalho para os trabalhadores e para as empresas. E essas regras têm que ser respeitadas, inclusive estão acima da legislação, né, doutora? Exatamente. Se tem 3, vou dar de exemplo, né? 3 tipos de piso de salário, tá? Tem o nacional, que é o salário mínimo, 1.212 no ano de 2022. Tem também o regional, que daí o regional eles acabam separando por categoria, cada categoria tem um salário mínimo. E tem o da CCT, que daí ela é mais específica ali para aquela função. Às vezes tem ali a função de frentista, tem que receber tanto de piso, de salário, né? O piso salarial dele. Então é muito importante o empregado ele ter o conhecimento dessa CCT para ver o que tem que ser pago ou não para ele. Também é importante na questão das horas extras que a gente estava falando. Existe categoria que vai estar estipulada na CCT que ela pode fazer mais de 2 horas extras diárias. Então, tem que estar tendo esse conhecimento. Então, é essa dica de ouro também, né? Ficar de olho na CCT. Tá aí várias dicas valiosas para vocês, trabalhadores e empresários que estão nos assistindo. Doutora Marcele, muito obrigada pela tua participação. Já quero te convidar para vir aqui no programa de novo, porque direito do trabalho é um tema muito frequente, pedido por aqui, que a gente nunca consegue esgotar, né? Fica um gostinho de quero mais e mais muito dúvidas. Importante, né, doutora? Muito obrigada pelo convite, adorei a participação, espero vir mais vezes também. Que bom! E você de casa, fica comigo no próximo intervalo que a gente vai falar com estagiários e assessores jurídicos e a importância desse trabalho para todos nós advogados. Fica comigo. No Zé Paulo Multimarcas, o negócio é garantido para a sua aquisição do seu automóvel com qualidade, preço baixo e ótimas condições de financiamento. Venha nos fazer uma visita e realize seu sonho. Chuva Instrumentos Musicais, a maior loja do ramo musical do sul catarinense. São instrumentos e acessórios com as melhores condições de pagamento. Na Avenida Getúlio Vargas, 539, em frente ao Colégio Estadual em Araranguá. Fone 489-9692-2247. Comercial Electrolux, tudo em materiais elétricos, ferramentas e iluminação em Araranguá e Turvo. Faça já seu orçamento conosco pelos fones 489-9161-4399 ou 489-9161-4405. Comercial Electrolux, sempre pensando em você. Na Farmácia Vila São José, você encontra tudo o que procura em qualidade e preço baixo. São medicações, cosméticos e perfumaria. Entre em contato conosco pelo 48 999 38 0083. Farmácia Vila São José. Dê à sua saúde os cuidados que ela merece.
Voltamos com o programa Direito em Pauta e nesse mês de agosto comemoramos o Dia do Advogado, dia 11 de agosto. Então eu achei por bem, até em homenagem aos nossos estudantes de direito que pensam em se tornar advogados, aos advogados também que estão nos assistindo, em trazer um tema que a gente quase não vê divulgação e é tão importante, que é o trabalho nos bastidores do escritório de advocacia, aquele que é exercido pelos nossos estagiários, pelos nossos assessores e que é tão importante aí nesse início de carreira para que esse estudante saiba o que está fazendo, saiba o que ele quer e se descubra no dia a dia, na prática, a sua área de atuação. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu trouxe 2 estagiários que já evoluíram muito, que hoje já são assessores jurídicos, acabaram de se formar, né? Patrick Benck, Tainá Rocha. Boa noite, tudo bem? Boa noite, doutora. Boa noite aos telespectadores da TV Sul. Agradecer pelo convite, pela oportunidade. Não é comum ver estudante aparecendo dessa forma, né? Então, muito obrigado. Boa noite, doutora. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre toda a nossa vivência durante a graduação e o quanto isso agregou para a nossa vida profissional. É muito importante isso, né? Porque vocês, estudantes, agora já concluíram a graduação, mas é um caminho muito longo a ser percorrido, né? São 5 anos de faculdade, né? São 5 anos de faculdade, aonde que o estágio ele vem a agregar, né? A passar uma visão para aquele estudante, porque dentro da sala de aula é uma situação, né? E na prática ter o contato é uma experiência completamente diferente que agrega muito para esse estudante. Eu mesma vivi isso na pele. Eu lembro na época da minha graduação, eu comecei a faculdade de Direito com 17 anos, ainda muito novinha, e já no primeiro semestre já fui atrás de um estágio e comecei a estagiar num escritório de advocacia, trabalhava num escritório lá em Tubarão, e ali eu permaneci. Já no primeiro escritório que eu fiquei, eu já permaneci fiquei lá durante 6 anos. Na minha época ainda a graduação eram 11 semestres, 5 anos e meio para se formar. Então foi ali que eu cresci, que eu aprendi tudo. Eu lembro que quando eu entrei, eu pagava contas naquela época. Olha que isso vai fazer... Isso que eu estou falando, 15, 17 anos atrás, que eu já trabalho nessa área jurídica. Então, eu lembro quando eu estagiava, eu entrei, pagava conta e tinha que ir para a fila do banco, porque não tinha Pix, não tinha aplicativo, não tinha nada disso. Então, eu ia, era office boy. Pagava conta, tirava xerox, levava, trazia processos. Os processos eram físicos. Eu lembro que eu ia a pé para o fórum, voltava assim com a mão doendo de tanto carregar aqueles processos pesados. Mas cada processo foi válido, cada etapa foi válida para eu aprender alguma coisa. E permaneci todos os anos no escritório. Mas também quem tem a oportunidade de trabalhar uma parte no serviço público e outra parte em escritório de advocacia, para quem quer advogar, é importante, né? Tainá, conta para nós como é que foi essa tua jornada durante a graduação, como é que foi a tua experiência? Eu tive o privilégio de, durante os 5 anos de graduação, sempre poder estagiar. Estagiei 3 anos em órgãos públicos, tive a vivência do servidor público, a prática de estar ali vendo como funciona a carga horária e tudo mais. E nos 2 últimos anos da graduação, eu estagiei única e exclusivamente no escritório, onde eu tive experiências incríveis, o contato direto com o advogado, com o EPROC, com decisões do juiz, o que me proporcionou um conhecimento fora do normal, porque a graduação em si, ela te ensina muito, mas a prática te leva à vivência real do que tudo, da forma como tudo aquilo acontece. Então foi muito importante. Durante os meus 5 anos de graduação foi fundamental os estágios que eu fiz. Foram de extrema importância para mim. E para ti, Patrick, como é que foi? Eu, no primeiro semestre da faculdade, eu entrei em um estágio em um órgão público e eu fiquei por apenas um semestre. Eu costumo dizer que o estágio não vou dizer ruim, mas aquele estágio que não faz brilhar os nossos olhos, ele é bom.
ele é bom para ver que futuramente, quando esse acadêmico entrar no mercado de trabalho, ele já sabe que aquilo ali não é para ele. E para mim foi assim, foi um estágio muito bom, mas não brilhou meus olhos. E aí eu saí do órgão público no semestre seguinte e entrei no escritório de advocacia. E uma coisa que eu não esperava é que eu iria me apaixonar por aquilo ali. E acabou acontecendo. Eu, antes de entrar na faculdade, eu já sabia que eu queria direito. Eu falava, eu vou fazer direito, mas não para ser advogado. E a partir do momento que eu iniciei o estágio, o meu discurso mudou. Eu vou fazer direito porque eu tenho que ser advogado. Então, o estágio ele foi fundamental para me tirar a visão, tirar um preconceito que eu tinha para com a profissão e me apaixonar perdidamente pela profissão. Pela profissão da advocacia. Pela advocacia. É interessante frisar o que eles falaram também, que tiveram essa oportunidade de fazer estágio. A gente sabe que nem todo mundo tem, porque estágio é um momento que o estudante está ali para aprender. A gente sabe que estágio dificilmente vai ser bem remunerado, ninguém vai ganhar dinheiro fazendo estágio. Estágio é uma oportunidade para que o estudante esteja ali na prática de todas essas atividades e aprendendo para depois também, é uma escola, né, do que ele vai seguir, mas nem todo mundo tem essa oportunidade, por conta realmente da remuneração, né? Tem que ter, assim, um respaldo por trás. Então, é importante dizer para quem está tendo essa oportunidade para valorizar, né? Para realmente tomar do estágio uma escola, um aprendizado. E se você está num lugar onde você vê aquelas situações na prática acontecendo, que é o que você gosta, que é o que você quer, é muito mais relevante e apaixonante, né? Porque quem quer ser advogado tem que querer resolver problema, né? Exatamente. Como é que tá isso para ti? Diariamente é um problema em cima do outro, né? A gente vê as pessoas, quando procuram advogados, elas não procuram por algo bom. Normalmente aconteceu algo ali e elas precisam de uma resolução desse problema. E o estágio, ele agrega exatamente nesse sentido. Às vezes, até o estágio ele vem ser mais forte que a faculdade, quando é um estágio verdadeiro, que agrega um aprendizado, porque você observa como aquele advogado trata os clientes, como aquele advogado recepciona. A formalidade do cargo também é uma coisa que a faculdade não passa, e o estágio ele consegue passar muito bem, né? E, Tainá, qual foi a maior diferença que tu pudestes verificar no trabalho, no estágio, no órgão público? Se tu quiser até contar um pouquinho para nós como que foi, para a advocacia. Doutora, eu, na verdade, sempre acreditei que eu fosse mais voltada para concurso público, por isso que eu fiz tanta questão de, na época, fazer estágio em um órgão público, porque eu acreditei que aquilo ali era onde eu permaneceria depois de formada. É fundamental, é incrível, eu tive uma vivência muito positiva, aprendi muita coisa. Mas sempre existiu aquele ponto de interrogação quanto à advocacia. Por que não arriscar? Por que não tentar? Então surgiu a oportunidade de eu estar fazendo estágio no escritório de advocacia. E desde então eu descobri o meu amor pela área. Vou fazer o possível para poder continuar na advocacia, porque a gente sabe que o início é muito difícil. É muito difícil tu iniciar algo. Então, eu pretendo fazer o possível por toda a vivência que eu trago do meu estágio, do quanto foi positivo, do quanto eu aprendi a lidar com as pessoas, a lidar com o problema das pessoas, a felicidade em ver os advogados com quem eu trabalho resolvendo problemas, me faz ver que a profissão realmente é incrível e tem que ser muito valorizada. E hoje eu estou muito contente, né, de estar seguindo nessa área, fazer a OAB, passar e continuar na profissão. Parabéns, já soube que tu já passou na primeira fase, né? Na primeira fase eu já passei. Bacana. Mas agora a gente está ainda na luta para passar a segunda e continuar. Conta pra gente até, eu tenho certeza que tem muitos estudantes e que estão nessa ansiedade, passando por esse mesmo momento que o teu. Como é que foi essa passagem pela prova da UAB, primeira fase, segunda fase, estudasse muito, te dedicasse, ter estagiado e atuar na prática facilitou a tua
a tua aprovação na OAB? O que tu achas? Com certeza. A fase da OAB ela é muito difícil, né? Porque em muitos momentos a gente se sente incapacitado e será que eu vou conseguir? Inúmeros pontos de pergunta ficam na cabeça. Eu me dediquei muito, né? Foram mais de 90 dias estudando direto e graças a Deus a aprovação na primeira fase veio. Foi muito gratificante, é algo muito esperado pelo estudante de direito, então quando vem é muito bom. Agora eu estou estudando para a segunda fase, espero que a aprovação na segunda fase venha também, para que eu possa continuar nessa área da advocacia que é tão incrível. E a primeira fase são perguntas objetivas, né? A segunda fase que é a parte da dissertação ali, manual, elaboração de peças, responder perguntas. Isso para quem faz estágio em escritório já larga aí 10 pontos na frente, né? Com certeza. A prática, ela te leva até esse conhecimento jurídico maior. Então, quando tu vai resolver uma questão de segunda fase da OAB, a tua vivência no escritório te faz ter uma visão mais ampla para as respostas. Porque a teoria da faculdade é muito diferente da prática que o estágio te proporciona. E também essa questão da prática de escrever, né? De produzir uma peça, de fazer um bom requerimento, de saber o que pedir diante, né, do problema que lhe é apresentado, qual solução você vai tomar. Com certeza, com certeza. A prática do dia a dia, ela te dá essa oportunidade de ter uma noção maior de como resolver o problema do cliente. Então, a segunda fase da OAB te questiona isso, né? Como tu agiria como advogado. E o fato de tu estar nessa vivência te faz ter uma visão mais ampla de tudo que pode abranger aquela situação. Bacana. E o Patrick é um estudioso do direito previdenciário já desde a faculdade. E não é comum isso, né, Patrick? Ver um estudante já trabalhando, já voltado para uma área específica do direito. Então, conta um pouquinho para nós como que aconteceu esse teu processo com direito previdenciário. Foi muito orgânico, porque na primeira fase da faculdade eu entrei em regular, aquele acadêmico que não inicia com as matérias de primeira fase. Eu iniciei com matérias de primeira fase, terceira fase. E eu tive a alegria... tudo meio misturado, assim. Tudo bem misturado. Eu entrei de última hora na instituição em que eu fiz a graduação, né? E eu, por uma felicidade, eu peguei uma matéria da 7ª fase, Direito Previdenciário. E eu gostei da didática do professor, que eu acho que isso é muito importante para o acadêmico. Ele fundamental, né? Já ter, assim, um gostinho de querer ir para a aula, de querer aprender. A didática do professor era sensacional. E quando chegou em meados de agosto, que, como a doutora falou no começo, comemora-se ali o mês do advogado, né? Nós tivemos uma palestra com um grande doutrinador do Brasil de direito previdenciário. Então, tudo foi a favor da matéria. Eu acabei pegando apreço, estudando. E hoje eu não me vejo em outra área que não a do direito previdenciário. Uma, porque é uma área social. Normalmente, os clientes eles estão em uma condição não muito boa, precisando de um auxílio, acabaram de sair de um acidente. Normalmente, se vê ali a melhor situação quando aquele cliente vai se aposentar e, mesmo assim, quando ele procura o advogado, ele já ouviu o não da Previdência Social, né? Então, é uma matéria apaixonante até nos casos em que a gente costuma ver aí pegar. É muito gratificante, né? Resolver o problema de uma pessoa, saber que o seu trabalho está fazendo a diferença para aquela pessoa, para aquela família, principalmente aí no direito previdenciário, que geralmente ou as pessoas estão doentes ou são idosas já próximo de se aposentar, né? Exatamente. E trabalhar na prática com isso, na prática que eu digo todos os dias, realmente, nessas atividades práticas, não está só nos bastidores, mas já participando de atendimentos, de audiência, isso tudo já facilita, né? Facilita. Eu costumo dizer que tem 2 tipos de estágios, né? Aquele que o estagiário busca o cafezinho, que é, na grande maioria, muito comum, e aquele estágio em que existe uma participação do estagiário
E aí vem muito da pessoa que contrata, vem muito do advogado ali que permite e ensina. E participar desses pontos, observar um atendimento ao cliente, elaborar uma peça e corrigir junto com aquele advogado que já tem uma experiência prática, ele ensina 200 vezes, 300 vezes mais que uma graduação. Faz toda a diferença, né? Muita diferença. E até mesmo, como a Tainá estava citando, quando chega numa prova de OAB, reconhecer a peça que está sendo tratada ali, sem esse conhecimento prático do estágio, é muito difícil, porque vai ter que se confiar na graduação e nos cursos. E como a doutora falou, quem faz o estágio sai 10, 15, 20% à frente daquela pessoa que não estagiou. Já está praticamente atuando, né? Dependendo, claro, como que esse advogado ou quem ele contratou permite até que ponto essa participação, mas já está praticamente atuando, né? E tu, Tainá, já escolheu também uma área de atuação, né? Desde que eu iniciei meus estágios, sempre foi o direito de família. E eu tenho um apreço e um carinho muito grande por essa área. Acho fundamental, né, a gente trabalhar com esses direitos sociais, onde as pessoas precisam realmente de uma ajuda. Quando se trata de guarda, de alimentos, de convivência familiar, é extremamente importante que o direito de família ele esteja implantado ali para que esses conflitos familiares se resolvam. E agora na pandemia, tu percebestes aí uma movimentação diferente no direito de família em relação a esse isolamento social? Com certeza. Com certeza. Até na pandemia se teve muito um medo do que aconteceria, de como ficariam as coisas. E o número de processos aumentou. Porque os conflitos familiares, eles também aumentam. Então, o que aconteceu? A questão de convivência familiar, às vezes um pai e uma mãe que precisa, né, regulamentar, principalmente com a questão do isolamento, demandou muito do Poder Judiciário. Então, a gente teve diversos, né, se percebeu diversos casos onde precisou realmente de uma implementação de um novo regime de convivência familiar, tudo isso por conta da pandemia. Então, trouxe diversas questões que antes estava mais paradinho, assim. E divórcio? Aumentou bastante? Nossa, divórcio muito, né? O fato das pessoas conviverem muito fez com que o divórcio também aumentasse bastante. Eu brinco que agora na pandemia as áreas que aqueceram demais foi a área de família, trabalhista, com essa enxurrada de novas legislações e medidas provisórias e contratos, e previdenciário também em relação ao INSS, que a gente vê que a própria reforma previdenciária trouxe muitos conflitos, né, Patrick? Trouxe. A reforma previdenciária que foi implementada em 2019, ela acabou por trazer muita insegurança jurídica e incertezas. E o INSS não soube aplicar da melhor forma, ocasionando em perícias mal elaboradas, análise de aposentadorias muito mal feita. Consequentemente, vem a necessidade de procurar o Poder Judiciário para resolver essas questões, né? Tá aí a importância de sempre procurar um profissional habilitado na área para lhe atender, né? Agora com esse meu INSS, o gov.br, que a gente falou no bloco anterior, o pessoal está tendo acesso a fazer requerimentos de forma individualizada, sozinhos, enfim, aí acaba acontecendo muitos erros, né? Infelizmente, aí a pessoa acaba por, mesmo ela tendo o seu direito garantido por lei, ouvir um não do INSS, ter ali o seu requerimento indeferido por falta de conhecimento. O aplicativo em si, o meu gov.br, ele é um aplicativo que tem um público-alvo, pessoas idosas e pessoas que estão ali por vezes doentes, e ele é um aplicativo extremamente complicado de se mexer. Até para nós que temos o contato diário, por vezes a gente se pega em situações perguntando, mudou, e agora? Como é que se faz? E como muda, né? Toda semana está mudando e a gente toda semana tem que estar se atualizando, né? E também a documentação a ser anexada tem que ser num formato correto e específico, né? Formato correto, às vezes até mesmo já tivemos caso de ordem cronológica ali da documentação, por estar errado, ocasionar indeferimentos de benefícios e requerimentos, né?
E essa semana, até recentemente, ontem, eu vi uma notícia triste até, de um estagiário que aparentemente estaria sendo muito cobrado e exigido, e aí tentou um suicídio ou tentou se machucar, enfim. Por vezes a gente vê empresas que realmente exigem demais, né? Cobram demais. Aí é onde a gente tem que chamar a atenção que o estágio é um momento só de aprendizado, único de aprendizado, e é um momento também que esse estudante pode errar, por isso que precisa dessa fiscalização, desse controle maior, porque o estagiário está ali, você não pode exigir do estagiário como se ele fosse um funcionário competentíssimo e apto a resolver, a atuar em funções específicas. Então, quando a gente vê esse tipo de situação, chama atenção, né? Vocês viram? Chama atenção, sim. Foi em São Paulo ocorrido, né? E hoje, querendo ou não, o estagiário ele se torna uma mão de obra mais barata, né? Infelizmente, é comum ver não vou falar só escritório, mas empresas de modo geral, utilizar essa mão de obra mais barata para colocar quantidade e não qualidade, né? Para ter quantidade na empresa e fazer esse estagiário trabalhar como um profissional habilitado fosse, né? E ocasionando em umas notícias tristes como essa. Complicado. Tem que haver, então, muita atenção aí de quem está prestando esse serviço de estágio, de não se cobrar dessa forma, né? Saber que está ali, se colocar no seu lugar, que está ali para aprender, para evoluir durante a sua graduação, e também dos empregadores para que saibam usufruir da mão de obra do estagiário da maneira adequada, que é ensinando, né? E vocês, então, já depois dessas histórias de sucesso, eu posso dizer, já estão com a carreira bem direcionada. Tainá, quer ser advogada? É isso mesmo? Quero ser advogada. Farei o possível para continuar no escritório, atuando na área que eu gosto, como advogada. Patrick também já está encerrando a graduação, né? Também encerrando e pretendo seguir na advocacia, seguir como na área previdenciária especificamente, que é onde eu me encontrei, é onde eu me vejo feliz. Que bom, eu fico muito feliz de ouvir isso tudo de vocês, até porque me vejo em vocês, né? Já passei por tudo isso, já vivenciei toda essa ansiedade, aprendizado e passar na prova da OAB e começar realmente a trabalhar. E comigo foi bem parecido, assim. Como eu já trabalhava num escritório, a gente realmente já vem de uma vivência prática muito grande, o que facilita até a gente escolher, porque a gente é muito novo, né? Eu lembro que eu terminei a minha graduação com 22 anos, né? Tainá tá com 24. 24 Patrick também. Já estão um pouquinho mais maduros e seguros do que queriam, mas tenho certeza que pode ter aí estudantes que estejam nos assistindo, que estão nessa dúvida. Então, a dica de hoje de ouro é procurar um estágio na sua área, mas um estágio que realmente lhe possibilite a prática. Aí você sim vai conseguir decidir com a maior segurança essa escolha, essa direção da sua profissão. Gente, obrigada, adorei conversar com vocês, principalmente agora, nesse mês que a gente gosta de frisar e valorizar a advocacia e ter profissionais como vocês que já vêm a esse encontro da profissão é muito bacana de ver. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos, boa noite, doutora, e obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada, doutora. Pretendo voltar aqui como advogada. Com certeza! Já fica aí o convite para os dois. A gente gosta sempre de estar direcionando aqui o programa em áreas específicas. Próxima pauta familiarista vai ser com a doutora Tainá e a previdenciária com o doutor Patrick. Então, quero ter esse prazer de ter vocês aqui de novo. Obrigada. Você de casa já sabe, pode interagir conosco, escolher as novas pautas, sugerir os temas que você quer ver aqui no nosso programa. Eu espero vocês e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!